A cura do endemoniado Geraseno. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para concluir mais um trabalho de estudo no livro de Marcos, agora no capítulo 5. E para você que está chegando a primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Essa história, a cura do endemoniado Geraseno, também está registrado no livro de Mateus e no livro de Lucas. No livro de Lucas, com certeza, também eu fiz esse estudo. Capítulo 5 do livro de Marcos. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, que mar é esse, o mar da Galileia, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos. Então, Jesus conseguiu chegar lá juntamente com seus discípulos. Até chegar neste povoado, houve um desafio muito grande. Qual graça? Não para o Senhor Jesus, mas para os apóstolos. Porque a Bíblia vai dizer que ele, ao entrar num barco para ir a este lugar, já no meio da viagem, bem na beira-mar, um lugar já bem distante, o mar começou a se revoltar. E houve aqueles ventos, e ele dormia na polpa do barco, cansado de um dia de ensino, porque a gente viu que no capítulo 4, todo o capítulo foi de ensino, e os seus discípulos começaram a gritar: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos nesse lugar? E ele, despertando o sono, ele acalmou a tempestade, o vento, acalmou o mar, e tudo se fez em bonança, Então, eles estavam indo justamente para esse lugar aqui, E agora eles chegaram, e ao chegar, ainda na beira da praia, na beira do mar, aliás, do mar da Galileia, do outro lado, ele se depara com esse homem possesso de um espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por eles e os seus grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de noite e de dia. Observe uma coisa, ele estava possesso de um espírito maligno, de uma força sobrenatural, que não era humana, era uma força demoníaca. Então, tentaram prendê-lo com cadeias, tentaram fazer de tudo para prender este homem, mas tudo ele despedaçava, E ele andava subjugado a esse demônio. Andava sempre de noite e de dia. Isso aqui é sinal de perturbações e opressão na mente, que não consegue ter calma, não consegue dormir, não consegue ter vida, Clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Sepulcros é um lugar sujo, lugar imundo, lugar, que não é habitado por seres humanos, A gente vai lá porque a gente vai enterrar os nossos mortos, mas era exatamente esse lugar onde ele ia, não porque ele queria estar ali, mas é porque ele estava sendo dominado pelos espíritos malignos nos montes, ferindo-se com pedra. Outra coisa difícil, Ele próprio se feria por ele não ter controle de si próprio. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Essa adoração aqui, eu já vi ministrante falando que até os demônios adoram Jesus, como se isso fosse uma coisa louvável. Mas na minha humilde e simplicidade mente, na minha humilde e simples mente, eu entendo de uma outra forma. Essa adoração aqui é simplesmente ele reconhecer que aquele ser que estava diante dele era o Filho de Deus. Porque para você ser um adorador, você tem que ser fiel, você tem que crer e você tem que ser obediente, obedecer a Deus. Se você não é fiel, se você não é obediente, então você não é um adorador. Adorou, mas é porque simplesmente ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, exclamando com alta voz: O que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?
Conjuro-te por Deus que não me atormente. Essa palavra aqui é algo maravilhoso, porque o único que é capaz de atormentar, de amedrontar, de colocar no seu devido lugar Satanás e seus demônios é Jesus Cristo. Nós, particularmente, não temos poder nem autoridades para isso, não. Eu já vi pessoas desafiando nas suas mensagens por questões emocionais, desafiando o inimigo. Desafiando o inimigo porque acha que tem poder para isso. Não. Nem Cristo, você observa que nos ensinamentos de Jesus, hora nenhuma Jesus ensinou ou desafiou Satanás e seus demônios. Pelo contrário, ele sempre advertiu que o inimigo ele é sagaz e nos ensina a orar sempre para que a gente não caia nas suas tentações. Mas o único nome que é capaz de prender e de tirar as forças de Satanás e seus demônios é Jesus Cristo. Porque Jesus lhe diz, espírito imundo saia deste homem. Então Jesus, na verdade, esse versículo poderia estar na frente desse, né? Porque ele só falou isso porque Jesus usou essa palavra. Espírito imundo sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome porque somos muitos. Então aquele homem estava possesso de uma legião de demônios. Então era muito demônios, né? As pessoas que fazem estudo dizem que estima-se que uns 6.000 essa legião era 6.000 demônios, que é o exército composto de exército romano. Aí eu não tenho muita informação sobre isso, porque como eu já falei em muitos vídeos, eu sou uma simples dona de casa que não tem um curso teológico de nada. Eu apenas leio, né, e o Senhor vai me dando graça. Mas era muito espíritos malignos que atormentavam a vida desse homem. E rogou-lo encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha que coisa interessante, gente. Olha, isso aqui é muito importante, fora do país. Por quê? Porque eles habitavam naquele lugar. Eles habitavam naquele povoado, né, em Geraseno. Eles habitavam ali, né, e faziam suas moradas. E eu vi uma moça fazendo estudo e ela dizia assim, algo que me chamou muita atenção, que ela diz que para cada região há uns espíritos malignos, né, que habitam naquelas regiões, que são demônios regionais, e que somente as forças do Senhor Jesus para expulsar esses demônios em cada região, que eles habitam naquele lugar, faz morada, passa de geração em geração habitando ali e criando exatamente hábitos demoníacos na vida das pessoas. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Então, ali havia criadores de porcos, apesar de que porcos para os judeus eram animais impuros, e pela lei, vou estar colocando aqui na descrição, não se poderia pegar nem em seus cadáveres. Esses homens, ou eles eram bem distantes da palavra de Deus, judeus bem distantes, ou então eles não eram judeus, eles eram de outro povo, né? Alguns dizem que eles eram judeus, outros dizem que eles não eram judeus. E Jesus o permitiu entrar. Jesus permitiu então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, ou seja, eram 2.000 porcos num criatório, né? Precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Ou seja, os criadores de porcos que estavam ali, vendo aquela situação e o prejuízo que tomaram, foi logo anunciar na cidade o que havia acontecido. Vamos para a parte 2 desse vídeo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê graça nesse momento, em nome do Senhor. Amém? Fique conosco para o próximo vídeo.